Prezados irmãos, amigos, a paz do Senhor, a todos os que estão participando deste curso de capacitação para o serviço cristão. Nós estamos neste trabalho e eu quero agradecer ao presidente da nossa convenção, o pastor Nelson Lotenberg, por este convite de ser um dos que está trabalhando nesta área. E a área que coube a mim é a área das práticas assembleianas, mostrando que a Assembleia de Deus é uma igreja de prática, não de teoria. E também cumprimentar os demais companheiros, ao presbítero Luiz, que é o coordenador deste curso, aos companheiros que também têm as suas matérias, e que Deus abençoe grandemente. E a minha oração é para que o aproveitamento deste curso seja bom e que possamos contribuir para levar a cada um algo que ele possa usar para a expansão do reino de Deus. Essa é a intenção da Semadeiron, dar aos participantes uma ferramenta, não que ele vai dizer assim que vai aprender tudo, mas que ele possa, partindo daí, prosseguir no crescimento, tanto espiritual, como também ministerial, e possa também crescer como pessoa, como esposo, como pai, como na obra de Deus, no ministério a que ele se propõe a desenvolver. Eu quero ler o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra. Nos ajude, meu Pai, neste momento. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, aqueles que são participantes deste curso, a matéria que propomos a analisar leva o nome de práticas assembleianas. Fala daquilo que a Assembleia de Deus propõe a fazer e faz. A Assembleia de Deus não é uma igreja de teoria, é uma igreja de prática. Nós pregamos que Jesus salva e convidamos as pessoas para aceitar a Jesus, para receber salvação. Nós pregamos que Jesus cura e convidamos as pessoas para receber a oração para serem curadas, e Jesus cura mesmo, tem curado. Nós pregamos que Jesus batiza com o Espírito Santo e fazemos reuniões de oração, e nessas reuniões oramos para Jesus batizar com o Espírito Santo, e muitas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Então, isso é prática assembleiana, e nós pregamos que Jesus voltará. E os sinais da volta de Jesus, eles são eminentes, estão aí para quem quiser ver os sinais da volta de Cristo. Então, a Assembleia de Deus, ela nasceu de um avivamento que ocorreu, um avivamento espiritual, que ocorreu no início do século XX, e este avivamento foi quando Deus mandou um segundo Pentecoste ao mundo, e ali muitos foram batizados com o Espírito Santo, inclusive Daniel Berg e Gunnar Vingre. E estes, tocados por Deus, enviados por Deus, vieram ao Brasil e aqui iniciaram uma obra que hoje é chamado de Assembleia de Deus. Ela é reconhecida como sendo a maior denominação pentecostal do mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque a Assembleia de Deus, ela, através destes 11 décadas,
110 anos, ela procurou alguma coisa, entendendo essa responsabilidade que foi ser a depositária do poder que Deus mandou ao mundo e ser hoje a principal denominação pentecostal. Então, cada dia mais a Assembleia de Deus, ela procurou e procura manter uma identidade própria. Uma identidade própria. Essa identidade da Assembleia de Deus, ela é extraída primeiramente do texto sagrado, que deu a ela uma identidade com base nos ensinos dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que passou para os outros e chegou até a nós, esta maneira de ser assembleiana. Depois ela teve alguma influência também dos americanos que vieram para cá. Então, nós temos uma forma única de igreja. Nós temos a nossa doutrina, temos nossos costumes, nós temos nossas tradições, e nós temos a nossa liturgia, e até a administração da nossa igreja, ela é diferente, não tem nenhuma outra igreja, outra denominação é igual à Assembleia de Deus. Somos uma igreja de prática, como eu já disse antes. Então, nós pregamos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Nós temos uma teologia assembleiana. Muitos procuram identificar que linha é da Assembleia de Deus, se é isso, se é aquilo. Não quero entrar em polêmica, mas a Assembleia de Deus, ela nunca foi uma igreja de polemizar, de ficar teorizando, de ficar buscando ideologia. A Assembleia de Deus, ela é pentecostal. Isso ela é, essencialmente pentecostal. E nós temos consciência da nossa posição no contexto histórico do cristianismo, tá? Sendo a Assembleia de Deus a continuação e a contextualização do cristianismo. Nós estamos na vanguarda da história do cristianismo. Estamos escrevendo um capítulo importante desta história, que eu creio, meus irmãos, que é o último capítulo da história do cristianismo, que ele vai encerrar com a volta de Cristo e com o arrebatamento da igreja. Nós temos que ter esta consciência. A Assembleia de Deus tem um credo, meus irmãos. O credo da Assembleia de Deus, ele é aprovado pela Convenção Geral em todo o Brasil e o mundo. Aonde existe a Assembleia de Deus, tem este credo. Ele consiste em ser o que nós fazemos e por que fazemos e como fazemos. Está isto bem explícito no nosso credo. Eu quero falar um pouco sobre o culto. O nosso culto, o culto assembleiano. O culto assembleiano sempre primou pela simplicidade. A simplicidade. É uma liturgia onde uma pessoa, mesmo com pouca ou com nenhuma instrução, até uma pessoa que nem sabe ler, ele é capaz de entender o nosso culto, não só entender, mas também ele é capaz de ser até dirigente de um culto, porque preza pela simplicidade. Então, nós temos esta facilidade. Nós temos no nosso culto 5 elementos, faz parte do nosso culto, pelo menos 5 elementos. Quais são eles? A oração, os hinos, que é o louvor, temos a leitura bíblica, temos a contribuição e a pregação, que é a mensagem. A mensagem, essa não pode faltar. Tem um destaque muito importante no nosso culto, a mensagem. Valorizamos essas duas partes, são muito valorizadas em nossos cultos. A oração e a mensagem da palavra de Deus é a essência do nosso culto. Então, meus
Prezados irmãos, nós temos a oração. A oração é parte da nossa identidade. O culto, ele deve começar com oração. Sempre começamos nossos cultos com oração. É uma prática assembleiana, é uma prática e é um elemento indispensável. Em todo momento, a oração está presente. Os assembleando oram em qualquer lugar, antes de qualquer coisa, depois da leitura bíblica, antes da mensagem, no final do culto, e nós não temos uma formalidade sobre oração. Nós temos culto de oração, que é uma prática assembleiana. Nós temos 3 tipos de cultos, especialmente. É o culto de oração e doutrina, que é onde prevalece o período mais longo é de oração. Às vezes 40 minutos, 1 hora de oração. E esta oração assembleiana, ela é de joelho. Às vezes a porta da frente do templo é fechada. Então, e nós oramos ali em segredo com Deus. É uma oração, é o culto de oração. Ultimamente ele passou a ser chamado de culto de doutrina, mas antigamente era chamado só de culto de oração, porque a oração era mais ainda. Ora, canta e tem também uma mensagem da palavra de Deus. E nós temos o culto de domingo de manhã ou meio-dia, qualquer hora, no domingo, que é a escola bíblica dominical. Este é um dos cultos onde é reunião para estudar a Bíblia sistematicamente. Então, a escola dominical é uma das práticas assembleianas. Esses 2 cultos têm mantido a Assembleia de Deus, primeiramente unida em todo o Brasil, porque a revista que nós estamos estudando aqui em Rondônia está estudando lá no Amapá, em Roraima, no Espírito Santo, no Acre, lá no Rio Grande do Sul, em toda parte é o mesmo texto bíblico que está sendo estudado. É quando um crente viaja de um lugar para outro, eu já fiz isso muitas vezes, sempre quando viajo, eu levo a minha revista e quando eu chego, vou para a escola dominical e ali, junto com os irmãos, em muitos lugares onde eu chego, os irmãos até me dão a oportunidade para lecionar. E eu leciono, e os irmãos entendem, porque é a mesma revista, é o mesmo texto bíblico. Então, é um culto muito bom, que é para estudo da palavra de Deus sistemático, como é uma escola, metódico. E nós temos uma festa. Todo domingo nós temos uma festa, que é domingo à noite, é um culto festivo, muito louvor, bastante música, aproveitamos mais, é orquestra, é coral, hino avulso, tudo isso são práticas assembleianas, às vezes mais de um pregador, sempre em muitas igrejas, e elas têm 2 mensagens, uma mensagem mais curta e outra no meio do culto, e outra no final, uma mensagem mais longa, que nós chamamos de mensagem oficial. Então, é muito importante isso. E às vezes a mensagem mais curta passa a ser a mensagem que causou mais impacto no auditório do que é propriamente a mensagem oficial. Mas, de toda maneira, a Assembleia de Deus tem este padrão. Então, nós temos esse modelo de culto, esse modelo de oração. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos ajoelhado, de preferência, mas também oramos em pé. Oramos sentado, oramos de manhã, à tarde, meio-dia, qualquer hora da noite, qualquer hora do dia. E, além da oração, ainda fazemos constantes jejuns. Então, esse é uma parte sobre a oração. A oração, eu até apresento neste módulo do nosso curso um modelo de oração. Não é para ser lido e repetido, mas é para a pessoa ele ter um rumo. Para que se deve orar? O que se deve pronunciar em uma oração? Nós temos a oração por enfermo e também a unção com óleo, é uma prática assembleiana.
quando em Atos, capítulo 4, versículo 30, ali nós vemos a igreja orando pelos apóstolos, pelos obreiros, dizendo que eles tivessem poder para, quando estender a mão, para curar. Então, Jesus diz, ide curai os enfermos. Então, a Assembleia de Deus, ela ora por enfermos para que eles sejam curados. Então, e tem a oração com óleo, a unção com óleo. Nós temos uma maneira de ungir. Não é aquela unção de encher a mão de óleo e esfregar na pessoa toda, não. É um pouquinho de óleo na testa do doente e ele, muitas vezes, ele é curado. Então, e Deus tem abençoado grandemente. Uma das coisas que nós temos é a música na igreja. A Assembleia de Deus sempre prezou pela a variedade de música, a variedade. Não tem um tipo só. A Assembleia de Deus, ela usa todos os ritmos de música, todos os ritmos, não é? E todo tipo de instrumento, sanfona, violão, banda de música com baixo, com bumbo, orquestra de violino, flauta, todas essas coisas a igreja usa e Deus tem abençoado. Ultimamente, a bateria, a guitarra, contrabaixo, tudo é uma diversidade de ritmos, de sons e também de instrumentos. São diferentes. Tem coral das irmãs, tem o coral da mocidade, de criança, de adolescente, grupo de louvor, ultimamente tem sido algo assim muito importante nas igrejas, grupo de louvor, e Deus tem abençoado. Então, meus irmãos, vamos continuar isto. Nós somos detentores de um passado glorioso, né? Como diz o hino do estado do Espírito Santo, né? Somos herdeiros de um passado glorioso. Nós somos alfalante do presente em busca de um futuro esperançoso. Quem é capixaba conhece esse hino. Então, e nós somos isto. Somos este povo que temos um passado, temos uma história linda da Assembleia de Deus. E nós temos que trabalhar para passar para a futura geração essas práticas, para não se perder, para que elas possam se manter. Este é o objetivo deste curso, que é para que as práticas assembleianas não fiquem paradas no tempo, mas que elas possam ter continuidade. Lógico que precisa de ser contextualizada, atualizada, adaptada para cada época. E é isso que a Assembleia de Deus tem feito. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela formou, viveu desde o seu nascedouro até hoje, numa época em que o mundo passou pelas maiores transformações de toda a sua história. Nestes 110 anos de Assembleia de Deus, o mundo virou muitas vezes e a coisa está muito diferente do que é quando começou. E a Assembleia de Deus resiste, mantendo a mesma mensagem. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Cantando, orando, pregando, fazemos culto na praça, nas casas e Deus tem abençoado ricamente. Então, meus irmãos, eu quero prosseguir. Nós, falando em hinos, nós orientamos os nossos líderes de louvor, porque o hino, ele precisa ser cantado tem os hinos que é cantado com a igreja, especialmente os hinos da harpa. Então, aquele que pega no microfone para entoar o hino, como chamamos, aquele que entoa o hino, que começa o hino, ele tem que tomar cuidado para, em algum momento, ele afastar um pouco o microfone da boca, para que ouça a igreja cantar. Precisamos de orientar os nossos cantores, aquele que canta os hinos da harpa, para tomar esse cuidado,
porque a igreja, é muito lindo ouvir a igreja cantar. E se o grupo que está cantando os hinos da harpa, eles usar muito o microfone, aí não ouve a igreja. Então fica muito difícil, tá? Então, meus prezados irmãos, eu quero falar sobre a leitura bíblica. E eu já falei sobre a escola bíblica dominical, mas eu quero repetir. É um departamento dos mais importantes da nossa igreja, porque a leitura bíblica é como uma chave que abre nossa mente e prepara o nosso coração, o nosso espírito para adorar a Deus. Não pode existir um culto sem a leitura da palavra de Deus, sem a leitura da Bíblia. Então, nosso costume é de geralmente se ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Isso demonstra reverência à palavra, né? Então, a leitura oficial que é feita pelo dirigente ou por quem ele designa, normalmente se fica de pé e, ao término da leitura, faz uma oração. Então, e depois vem a apresentação dos visitantes. Não poderia concluir esta aula sem falar sobre um dos elementos importantes do nosso culto, que é a contribuição. A contribuição. Um culto sem que os irmãos tenham a oportunidade de contribuir, ele está incompleto. Ultimamente, meus irmãos, eu não tenho mais usado a expressão tirar oferta. Eu tenho usado a expressão dar oportunidade aos irmãos para contribuir. Em um determinado momento, normalmente se canta um hino, e eu uso essa expressão. Nós agora vamos cantar um hino, e todos nós vamos ter a oportunidade de contribuir, porque na realidade é isto, não está tirando nada de ninguém, está se dando oportunidade para a pessoa contribuir, porque se nós não dermos oportunidade, ele não vai ofertar. Então, nós temos alguns tipos de contribuição. Primeiro, é o oferta. A oferta é uma semeadura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Deus ama quem dá com alegria. Paulo falava de oferta, da oferta. A oferta é semeadura. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Isso aí se fala de oferta, não fala de outro tipo de contribuição. Também tem o voto. O voto, a pessoa, ele faz um compromisso com Deus de dar à igreja, contribuir para a obra de Deus com uma quantia, e ele pede alguma coisa, passar num vestibular, passar num concurso público, conseguir uma boa nota numa prova, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, vender a casa própria, alguma coisa assim, e ele faz aquele compromisso entre ele e Deus: Senhor, tu me dando isto, eu vou fazer este sacrifício. É um sacrifício que ele está oferecendo a Deus em forma de uma quantia em dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, isto tem muitas pessoas, eles têm sido abençoados. Todo mundo que faz voto é abençoado, recebe cura, recebe bênção de Deus. Então, é diferente de outras contribuições. Aí nós temos a contribuição, que é o dízimo. O dízimo, algumas pessoas combatem muito o dízimo. O dízimo é diferente de oferta, porque o dízimo a pessoa já colheu. Enquanto a oferta é semeadura, a pessoa está semeando, quem semeia pouco, colhe pouco. O dízimo é quando a pessoa já colheu, ele já recebeu o salário, ele já vendeu o gado, ele já entregou o leite, já pegou o dinheiro do leite, já vendeu o cacau, o café, ganhou um dinheiro, alguma coisa, fez um negócio,
teve um lucro, aí ele vai dar o dízimo. O dízimo não é nem muito nem pouco. O dízimo é o dízimo, já é taxado 10%. Então não enquadra naquilo que Paulo diz: quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Porque o dízimo, ele não tem nem muito nem pouco, porque ele é taxado, é porcentagem. É igual ao imposto de renda. Quem paga muito imposto de renda é por quê? É porque teve muito lucro. Então teve muita renda. Assim é o dízimo. O dízimo seria o imposto de renda para Deus, aquilo que Deus requer. E Deus requer 10%. A Receita requer 27%. Então é brabo. Então, e não devolve tudo isso para o contribuinte. Agora, Deus devolve muito mais. Deus dá adiantado. Quando a pessoa ele dá o dízimo, ele já recebeu, ele já teve o benefício. Então, meus irmãos, para concluir a minha fala de hoje, a pregação, a mensagem. A mensagem é parte do culto, não pode existir um culto sem mensagem. O pregador é o transmissor da verdade, do Deus eterno. E a pregação, ela consiste em falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da verdade bíblica, falar da Bíblia. Por isso é que nós chamamos de pregar o Evangelho. Um pregador ir ao púlpito e pregar outra coisa, contar história, contar as suas experiências pessoais, as suas histórias pessoais, não está certo. Pregador, ele, quando ele vai ao púlpito, ele precisa pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Então, meus prezados irmãos, eu quero que todos aproveitem bem este curso, que esta aula possa ter servido para você, para esclarecer algumas coisas, e eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, então depois a gente estará à disposição, e eu agradeço imensamente ao irmão Nilcim, que está aqui operando as aparelhagens, para que fosse possível esta gravação, e que Deus em Cristo abençoe o meu companheiro de viagem, o pastor Marcelo, e a todos que vão participar desta aula. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.